vai passar em nome de Jesus. É hoje. Humilhava, vai batindo em retirada, porque a ordem diz: levanta-te. Ei, ele vai te ouvir. Chame por ele vai te ouvir. Chame por ele. Glória a Deus, aleluia. Ânimo, cansaço, porque quem chega aqui e está na presença de Jesus é forte candidato ou candidata a provar do milagre do eterno. Eu estou trazendo paz, estou trazendo união. Levantai contigo. Quem é o Senhor dos exércitos? Quem é que comanda os exércitos dos céus? Você pode glorificar e bendizer o Senhor. Se Jesus ou se João Batista. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. E esta polêmica, ela surgiu, essa discussão, e Jesus, para evitar comparação de ministério, até porque João Batista ainda estava em atividade, ele decide deixar a Judeia. Ele chega para os seus discípulos e diz: olha, vamos fazer o seguinte, para evitar essa confusão, esta polêmica, vamos deixar a Judeia. E a Bíblia diz que ele sai da Judeia em direção a Galileia. O caminho era longo, era um percurso extenso, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resolveu fazer esse percurso. E a Bíblia diz que no caminho entre a Judeia e a Galileia estava Samaria. E o texto de João 4 vai dizer que era necessário ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passar por Samaria. E ao chegar em Samaria, na região chamada Sicar, a Bíblia diz que, cansado, fadigado da viagem, do percurso, de tanto caminhar, mas não caminhar sem propósito, não caminharam ao léu. Mas ele, cansado, ele assentou-se à beira de um poço histórico, um poço muito famoso daquela região. Era o poço que tinha como tradição, como fundamento histórico, o fato de Jacó ter bebido daquela água e ter dado também aos seus filhos. E o nosso Senhor assentou-se ali. A Bíblia diz, nós conhecemos o texto de João 4, que uma mulher chega para apanhar a água, quase ao meio-dia. A gente sabe que não era normal, o sol era escaldante, mas conhecendo a história daquela mulher, depois a gente percebe o porquê que ela chega exatamente ao meio-dia. Jesus assentado já estava, era questão de educação, pelo menos, aquela mulher cumprimentar o Senhor Jesus. Mas ele ali sentado, ela chegou calada, e calada ela ficou. Só que Jesus, ele toma a iniciativa de começar o diálogo. E ele começa uma conversa com aquela mulher. Aliás, vale dizer que, se depender do ser humano caído, se depender do ser humano naturalmente falando, ele nunca vai tomar a iniciativa de conversar com Deus, de buscar a Deus. Aliás, todas as iniciativas de relacionamento entre Deus e o ser humano nunca foram tomadas diretamente pelo ser humano, e sim sempre foram tomadas pelo próprio Deus. Haja vista quando o homem caiu no Éden, foi Deus que matou ali aquele animal e vestiu Adão e Eva. Haja vista que quando Isaías teve aquela visão no capítulo de número 6, e ele vai dizer: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A iniciativa foi vinda do céu, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aquela mulher, ela não dirige a palavra a Jesus, mas Jesus disse: mulher,
dai-me de beber. Ela, ao invés de simplesmente retirar a água e dar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. Aquela mulher, ela não estava percebendo diante de quem que ela estava. Aquela mulher não sabia de fato quem é que estava assentado ali e dirigindo a palavra a ela. Aliás, vale observar que todas as vezes que Jesus pediu alguma coisa a alguém, era porque na verdade ele queria dar. Todas as vezes que ele solicita alguma coisa, é porque ele quer entregar, ele quer dar. O que você tem na mão? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Dá para cá que eu consigo alimentar uma multidão com isso. E ela, como sendo tu judeu, ele disse assim: mulher, se você tivesse noção quem é que está te pedindo de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Glória a Deus. O fato é que Jesus, ele dialoga com aquela mulher e conversa com aquela mulher, e o final da história é: Jesus transforma a vida daquela mulher. Jesus, ele tem uma conversa espiritual muito profunda com aquela mulher e transforma a vida dela, e está a caminho da Galileia. Depois de transformar a vida dela e ela contar para os seus parentes, para os seus vizinhos, quem é que estava lá na beira do poço, outras pessoas alcançaram também a salvação. Depois de fazer essa grande obra, Jesus, ele continua o seu caminho em direção a Galileia. E quando ele chega já na região da Galileia, ele decide visitar novamente Caná da Galileia. E a Bíblia vai dizer que ao chegar em Caná, onde ele havia realizado aquela transformação, aquele milagre de transformar a água em vinho, em Caná da Galileia tem um oficial do rei. E esse oficial está passando uma dificuldade, está passando um problema, está passando uma angústia, está vivendo momentos difíceis. E ele, ao saber que Jesus estava mais uma vez em Caná, aliás, era a segunda vez que Jesus estava lá, ele vira para Jesus e diz: Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Que bom, é o meu dia de sorte. Encontrar Jesus é dia de milagre. Que bom que o Senhor está aqui hoje, Jesus. Porque eu estou com um problema dentro da minha casa, o meu filho está à beira da morte. Deixa eu te pedir um favor, Jesus. O Senhor pode, por gentileza, caminhar comigo até minha casa? Ela fica em Cafarnaum, fica um pouquinho distante. Mas dá para o Senhor dar um pulo lá? Eu estou sofrendo muito, porque é o meu filho querido, eu aposto todas as minhas fichas nele. E o menino está à beira da morte. Jesus olha para ele e diz: vocês são interessantes. Esse povo é interessante. Porque se vocês não virem milagres, vocês não creem. Jesus olha para ele e diz: isso é muito interessante, porque vocês parecem que são levados pelo que vem. Mas tudo bem, eu entendo, eu compreendo o ser humano. Vou fazer o seguinte: pode voltar para tua casa. Quando chega lá, o teu filho vai estar novinho em folha. Oh, remanto de canto lavas tuviquens. Pode voltar. E aquele moço, ele fez algo extraordinário, porque ele creu na palavra, ou nas palavras que saíram dos lábios do Todo-Poderoso Jesus. Ele não questionou quando Jesus disse: pode voltar e vai para tua casa, porque o teu filho já está são. Ele voltou. E quando ele chega na sua casa, alguém lhe dá a informação dizendo: o menino está bom. O menino sarou, houve cura, houve manifestação espiritual dentro da tua casa. Aí o moço disse assim:
Vocês podem me informar a hora que isso aconteceu, mais ou menos? Eles disseram, olha, foi por volta das 7 horas. Aí ele, ué, exatamente a hora que eu estava conversando com Jesus. E foi a hora que ele disse, pode ir, que o teu filho está sarado. Então eu concluo, eu deduzo, que enquanto se está na presença de Jesus, enquanto está dialogando com Jesus, enquanto está adorando a Jesus, o milagre está acontecendo. Eu não sei aonde, mas que está acontecendo, tá. Oh, aleluia, isso é importante, porque não é em vão a tua vinda aqui, não é em vão a reunião, não é em vão os dias de ensaio, os meses de ensaio, não é em vão vencer a chuva, não é em vão vencer o desânimo, o cansaço, porque quem chega aqui e está na presença de Jesus é forte candidato ou candidata a provar do milagre do eterno. Por que eu contei para vocês essas duas histórias que se passaram no caminho entre Jesus indo para Galileia? Porque quando você lê o capítulo de número 5, o autor, que é João, ele vai começar o capítulo 5 dizendo, depois dessas coisas. Se você olhar o primeiro versículo, ele começa, depois dessas coisas, teve uma festa em Jerusalém. Olha só, ele está indo para Galileia, sentido norte, operando milagre no caminho, só que agora ele decide descer novamente para a Judéia. Eu vejo Jesus como o obreiro incansável. Eu vejo Jesus como aquele que nunca para. Eu vejo Jesus como aquele que está em movimento. Está curando aqui, está curando ali, está salvando aqui, está salvando ali. Eu vejo Jesus trabalhar na noite desse dia aqui. Jesus está sempre trabalhando, nunca para. E ele decide então frequentar essa festa. E a Bíblia diz que dentre as muitas portas de acesso à cidade de Jerusalém, havia uma porta que era conhecida como a Porta das Ovelhas. O comércio do gado era naquela entrada, era naquela porta. E o texto vai dizer que próximo à entrada da Porta das Ovelhas havia um tanque, que em hebraico era chamado Betesda. E esse tanque era um tanque muito grande, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha 5 alpendres, ou 5 entradas. Alguns historiadores acreditam que era um tanque, na verdade, de 2 andares, né? Uma parte de baixo, e com pilares, e uma parte em cima. E ele era muito extenso, muito grande. Porque a Bíblia vai relatar que nesse tanque habitava um grupo de enfermos. Eram cegos, coxos, paralíticos. E por que eles se aglomeravam naquela região, naquele lugar? Porque eu não vou entrar aqui no mérito se o verso 4 existe, ou é antes, ou é posterior, ou não. Mas a história registra que esses doentes, esses enfermos, estas pessoas necessitadas, elas se aglomeravam ali. Elas estavam naquela região porque, segundo a história, de vez em quando um anjo descia. E o anjo movimentava as águas do tanque. E o primeiro que era lançado, ou que mergulhava, ou que se lançava no tanque, era sarado de qualquer enfermidade que tinha. É por isso que eles se aglomeravam ali. E eu acredito que era uma cena difícil de você ver. Eu acho que doía o coração.
Você imagine você passar num lugar onde tem muitas pessoas necessitadas e você mesmo não poder fazer nada para ajudar. Imagine você ver o sofrimento das pessoas e você não tem como fazer nada para melhorar aquela situação. Era difícil ver. Só que Jesus, ele é tremendo. Ele decide visitar essa região. Ele decide passar por ali. E a Bíblia vai dizer que havia um homem, dentre esses muitos enfermos, dentre esses muitos doentes, dentre esses muitos necessitados, havia um em especial, porque ele estava há 38 anos sofrendo de uma enfermidade. É claro que ele não está há 38 anos na história desse tanque. Ele está há 38 anos acometido de uma enfermidade. E esta enfermidade era uma enfermidade terrível, porque o deixou paralisado, porque o impedia de se movimentar. Esta enfermidade o impedia de estar ereto, de estar de pé. Esta enfermidade o impedia de trabalhar. Esta enfermidade o impedia de andar. Observe que esta enfermidade impedia esse homem de fazer tudo que Deus gosta. Porque tudo que Deus gosta, tudo que Deus quer para o jovem, para o adolescente, para o homem, para a mulher, para todos os seus servos é que estejam de pé, que estejam trabalhando e que estejam caminhando para o céu de glória. Então esta enfermidade impedia esse homem de realizar a vontade do Todo-Poderoso. É bem verdade que eu não sei os motivos desta enfermidade. Se você ler o verso de número 14, dá a entender que é motivo de pecado que deixou aquele homem daquele jeito. É bem verdade que algo o prendia no chão. Algo o prendia deitado, o acorrentava. Por mais que ele quisesse se erguer, ele não conseguia por causa daquilo que o prendia no chão. Só que Jesus está passando ali. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, verso de número 6: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, oh, glória a Deus. Observe que o homem estava tão preocupado com o mover da água, que não percebeu quem está chegando. Ele estava tão preocupado, será que o anjo desce? Será que o anjo movimenta? Será que é hoje que a água vai ser agitada? Que ele esqueceu que o dono do planeta estava do lado dele. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Ele esqueceu, ele estava distraído com o anjo, com o movimentar do anjo. Esqueceu quem é o Senhor dos exércitos, quem é que comanda os exércitos dos céus. Você pode glorificar e bendizer ao Senhor por isso. Ele esqueceu. Olha só, mais uma vez a iniciativa é de Jesus. Porque ele não viu Jesus chegar, mas Jesus viu ele. Ele está preocupado com o anjo, Jesus está preocupado com ele. E vendo Jesus, irmão, deixa eu te dizer, de repente você está aí atrás, está aí na galeria, lá no final. Nem vi você chegar. Acredito que alguns obreiros, por mais preocupados que estejam, o nosso pastor presidente, de repente não viu você chegar, não viu a tua dor, não viu a tua angústia, não viu o que te fere, não viu o teu sofrimento. De repente a gente aqui não viu, mas ele viu, irmãos. Ele já te viu, já te achou. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ele já te achou. Ele viu.
E sabendo que estava naquela condição há muito tempo, 38 anos. Irmãos, se nós fizermos uma continha rápida, transformarmos esses 38 anos em meses, vão dar mais ou menos 456 meses de sofrimento. Se você for mais além, transformar esses meses em dias, vão dar mais de 13.600 dias de sofrimento. É muito sofrimento, irmãos. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece. Tu imagina um cidadão sofrendo 456 meses. Tu imagine uma pessoa angustiada, depressiva, desiludida, desenganada, durante 13.000 dias, 13.600 dias. Imagina! Isso chama a atenção de Jesus. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia boa, você que entrou aqui. Não há mal que dure para sempre. Você não ouviu? Eu estou pegando jeito de pregador, meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar. Não há mal que dure para sempre. Escuta, é hoje. Vai passar, é hoje. Vai passar em nome de Jesus, é hoje. Ele diz assim, ó, olhou para o moço, sabia o tempo. Ele olhou e falou assim para ele: queres ficar são? Me ajuda aqui, por favor. A pergunta foi objetiva ou não? Sim. Diante de uma pergunta objetiva, a resposta deve ser objetiva. Quer ou não quer? É hoje ou não é hoje? Vai levantar ou não vai levantar? Vai continuar na mesmice ou vai mudar de vida? Resposta objetiva. Aí, o moço não sabe dar resposta objetiva. Porque ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando as águas são agitadas. E o que parece é que esse moço, ele conseguia rastejar, porque ele diz em certo momento: quando eu estou chegando, desce outro além de mim. Então ele rastejava. Situação humilhante, gente. Deus não criou o ser humano para rastejar. Parece que ele se esforçava, mas ele disse: não tem ninguém que me leve até o tanque. Mas olha só, ele tinha gente por ele. Porque se ele era paralítico, como é que ele chegava até o tanque? Ele precisava de ajuda. Alguém pegava aquele moço e botava lá. Não conseguia ir além daquilo. Sabe por quê? Olha para mim. Amigos, amigas, eles até tentam te ajudar. Eles até fazem esforço, te vai contigo até determinado momento. Mas chega um dado momento que as forças, os recursos se esgotam. Eles só podem ir até ali. Mesmo que você vire para ele e diz: vamos mais um pouquinho, me leva mais. Não dá, rapaz. Eu sou limitado, eu sou ser humano. Eu bem que queria te ajudar, eu bem que queria mudar a tua história, mas os meus recursos acabaram, as minhas forças se esgotaram. Sou ser humano, só posso ir até aqui. Glória a Deus por isso. Porque o ser humano vai te ajudar até determinado momento. Mas chega uma hora que a coisa é tão profunda que só Jesus para te ajudar
Oh, remanto decanta lavastubiqueias. Só Jesus para nos ajudar. Ei, irmão, só Jesus. É por isso que cantar aqui. Ele vai te ouvir. Chame por Ele. Ele vai te ouvir. Chame por... Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, é o que, rapaz? Olha, eu não te perguntei, você quer ficação? E ele diz: não tem ninguém. Jesus então vira para ele, e nós entramos no texto que nós fizemos a leitura. Jesus olha para ele e disse, na verdade Jesus dá 3 ordens a esse homem: levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Observem, essas 3 ordens foram dadas a esse moço. 3 ordens explícitas: levanta, toma a tua cama e anda. Mas espera aí, analisando a primeira ordem de Jesus, para que aquele homem levantasse do estado que estava, algo no mundo espiritual devia acontecer. Porque Jesus está dando uma ordem para ele: levanta-te. Mas na cabeça dele ele está dizendo: bem que eu gostaria, mas tem algo espiritual que me prende. Então eu percebo que 3 ordens são dadas para o moço, mas uma ordem é dada implicitamente no mundo espiritual. Quando Jesus diz para ele: levanta, Jesus está dizendo: essa parte é tua, levanta. Você pode, levanta. Mas Jesus, e a parte espiritual que me prende? Estou dando outra ordem dizendo: larga ele, solta ela. Ei, larga ele, solta ela. Levantar é contigo. Deixa o mundo espiritual com o Todo-Poderoso. Isso é importante. Pastor, mas o senhor não sabe por que eu estou caído. É angústia. Jesus está dizendo com você: levanta. Já dei ordem para a angústia te deixar. Mas pastor, é falta de perdão. Levanta, rapaz, estou preparando o teu coração. Tem perdão. Ei, levanta-te. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu caí porque brigaram comigo. Eu estou trazendo paz, estou trazendo união. Levanta é contigo. Glória a Deus. Veja, para a gente lendo assim, a grosso modo, parece que é uma coisa simples. O moço, há 38 anos não levantava, mas veio uma ordem, e essa ordem é tão poderosa, que ao ouvir aquela ordem, ele começa a se erguer, e tudo que o prendia vai quebrando, e tudo que o detinha vai sendo despedaçado, e tudo que o fazia rastejar vai sendo jogado por terra, e tudo que o humilhava vai batindo em retirada, porque a ordem diz: levanta-te. Ei, tem milagre de Jesus para a sua igreja na noite desse dia. E ele levanta. Quando Jesus disse para ele: levanta, ele pegou, levantou. E agora, Jesus, pega a cama. Ela é prova dos teus anos de sofrimento. Ela é prova da tua humilhação. Ergue ela bem alto. Trabalha, irmãos, trabalha, ergue ela bem alto e anda.
Se eu fosse traduzir para um dito popular, seria mais ou menos assim: sem que você questionasse o que te levou a cair. Porque tem gente que gosta de questionar, né? Caiu por quê? Ah, caiu porque nunca foi firme de verdade. Ah, mas por que ele está prostrado? Porque você sabe como é jovem. Jovem é inconstante. Tem gente que fica tentando discutir o que levou a pessoa a cair. Jesus nunca se preocupou com isso. Cara, a coisa que mais me deixa estarrecido é quando você ouve que alguém está caído, que esteve no nosso meio, e a pessoa diz: nunca foi crente de verdade, sempre enganou. Só que Jesus aqui não discute o motivo que levou o coxo a estar deitado, porque Jesus é prático. Jesus é prático. Quem discute essas coisas somos nós. Jesus não. Jesus diz assim: não quero saber, levanta-te. Traduzindo aqui para o dito popular, não sei o que levou você a ficar caído, prostrado, prostrada, mas a recomendação é: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aquele moço então levantou, nem olhou para Jesus. A gente às vezes fica tão empolgado. Pastor Mário pregou isso aqui um dia, e eu estou, na verdade, fazendo um plágio aqui da pregação dele. Mas ele nem olhou quem tinha curado. Tão empolgado. Saiu pulando: glória a Deus, estou de pé. E não quer nem olhar para quem fez o milagre. Aí alguém viu ele carregando, e era um dia de sábado. Olha só: moço, o senhor não pode fazer isso não. A lei de Moisés, na verdade não a lei de Moisés, uma interpretação, né, da tradição judaica, que incrementou no dia de sábado vários outros artifícios. E disse: é dia de sábado, você não pode. Carregar a cama significa trabalhar. Ele disse assim: quem disse que eu não posso? Aquele que me curou disse: pega a tua cama, levanta e anda. Oh, glória a Deus. Foi ele. Eu ouvi quem ele é. Ih, rapaz, não lembro do rosto dele não. Só sei que eu ouvi a voz poderosa, ela desceu para o meu coração, sacudiu a minha alma, o meu espírito, e eu estou de pé aqui, ó, pulando. Mas não lembro do rosto dele não. Eu também não lembro. Alguém aqui lembra do rosto de Jesus? Mas sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que estamos aqui hoje? Porque ouvimos a voz dele. Ele: ó, não sei quem é não. Aí Jesus encontrou aonde? No templo, no Alpendre de Salomão. E ele todo alegre, Jesus disse assim: ó, já estás são, vai e não peques mais, para que mal maior não te suceda. É por isso que eu disse lá no início que provavelmente aquela enfermidade era fruto do pecado do paralítico ou do coxo. E aquele homem então, quando viu Jesus e descobrindo que Jesus era quem tinha o curado, ele fala para o grupo de religiosos: vocês não estavam procurando ele? Foi ele aqui que me curou. Olha ele aqui. Aí os religiosos disseram para Jesus: quem é que vai aí? Já prepara? Os religiosos disseram para Jesus: é sábado, você não pode fazer isso. Não vamos entrar aqui na questão do sábado, porque não temos tempo para isso. Mas Jesus virou para ele e falou a seguinte frase: meu pai, o meu pai, ele trabalha até agora. Tem descanso não. O meu pai, o Deus Todo-Poderoso, trabalha até agora. E quer saber de uma coisa? Como eu copio tudo que ele faz, como eu só faço o que eu vejo ele fazer, eu trabalho também. Não quero saber se é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu trabalho todo dia,
olho todo dia. Quem pode louvar e glorificar o nome daquele incansável Jesus? Você já pensou? É engraçado que eu estava frequentando um médico, mas ele me alertou da seguinte maneira: Rogério, você pode ter problema qualquer dia, só não tenha problema na segunda-feira, porque eu não trabalho na segunda. Eu fiquei imaginando, cara, se eu infartar, se me der um troço na segunda-feira, eu vou morrer, porque o médico não trabalha segunda-feira. Jesus disse assim: isso não funciona comigo. Se tiver oprimido na terça, ele liberta. Na quarta, ele liberta. Se tiver que curar na quinta, ele cura. Escuta, hoje é segunda. É segunda hoje. Aquele médico não poderia me atender, mas o médico dos médicos está aqui nessa segunda. 24 horas. Que Deus em Cristo te abençoe. Confie no Senhor Jesus. Ouça a voz dele te libertando desse teu mal. Eu não sei quanto tempo tu vem enfrentando esta dificuldade. Há quanto tempo essas correntes te prendem? Há quanto tempo esta angústia te domina? Há quanto tempo essa depressão se apoderou de ti? Mas eu tenho uma palavra de Deus, tem ordem do céu dizendo para você: levanta e